Sobre o sistema geniturinário feminino hoje. Última aulinha do período para vocês. Espero que gostem. É meio que uma revisãozinha para a prova de períneo e genital. E vou falar um pouco de diafragma pélvico também, que é uma questão que a gente não mostrou na prática e costuma cair bastante na prática, tá? Bora lá. Bom, o que é o períneo? O períneo, na verdade, é um losango formado por essas três estruturas, que seria aqui a sínfise púbica, o ápice do cóccix e aqui o pubis, tá? Isso aqui forma um losango e essa parte seria o períneo, tá? Aí que músculo a gente tem no períneo? Aqui eu vou falar de feminino, que é o que mais cobra, mas de masculino vocês vão ver em embriologia no próximo período, que é bem importante também sobre elas se fundem essas pregas, né, os músculos aqui, tá? Mas vamos lá. A gente tem esse aqui que é o transverso superficial do períneo. A gente tem também o músculo bulbo esponjoso, que é esse aqui. E a gente tem o isquio cavernoso, tá? Por que esse músculo que é o bulbo esponjoso, ele seria o corpo esponjoso do pênis se fosse um homem? E esse aqui que seria o isquio cavernoso, seria o corpo cavernoso do pênis, um de cada lado no caso, se fosse um homem, tá? Aí a gente vai ter também outros músculos como o próprio esfíncter externo do ânus, que está aqui, e a fossa isquional. Essas aqui são estruturas do períneo, que são bem importantes. Essas são as musculares, mas a gente também tem a própria membrana do períneo, que vai fazer a divisão na estratigrafia das camadas. A gente tem isso aqui, que é o bulbo do vestíbulo, que é um dos corpos eréteis da mulher, depois do clítoris. E a gente também tem essa glândula aqui, que é muito importante. Glândula de Bartolini. Eu vou falar depois mais dela, mas ela também faz parte do períneo, tá? E lembrar que a maioria desses músculos aqui é inervado pelo nervo pudendo, tá? Agora eu vou falar um pouquinho da vascularização. Gente, a vascularização são basicamente todas as artérias do períneo, quase todas, por exceção de poucas, se não me engano, só a labial anterior, que é a seção que é da ramo da femoral, mas se não a labial anterior, todas as outras artérias do períneo são ramos da artéria pudenda interna, que vem junto com o nervo pudendo por esse canalzinho, chamado canal de Alcock, ou canal do pudendo, tá? A gente tem até as artérias retais inferiores, aqui a artéria pudenda interna, aqui vai dar uma artéria pro bulbo do vestíbulo, uma artéria profunda do clítoris e a artéria dorsal do clítoris, tá? Isso aqui é bem importante, principalmente saber porque a maioria de todas essas partes do períneo são derivados de pudenda interna, tá? Bom, agora como eu falei, isso é uma estrutura muito importante. Eu até mandei pra vocês no grupo lá, que eu acho que tem que saber, mas assim, tem que saber muito, porque isso é uma questão clássica de prova, porque é um dos únicos nervos que recorre, ou seja, ele sai do períneo e volta, tá? Ou seja, ele vai sair aqui do plexo sacral, que tem os ramos S2, S3 e S4, ele contorna a espinha esquiática e adentra na pelve novamente pelo forame esquiático, ou seja, ele vem por fora, ele vai, adentra e sai de novo pelo canal do pudendo ou canal de Alcock, como está aqui, tá? Ou seja, o canal de Alcock é o espaço entre o músculo obturador interno e sua face, onde emite o nervo retal inferior, beleza? Ou seja, tudo ali embaixo é pudendo ou pudendo interno, artéria e nervo também, veia também segue a mesma ideia. E daí, essa parte ele vai dar todos os ramos do períneo, os ramos do sistema gênito urinário ali, do gênito para baixo, e também ele vai dar do retal inferior. Por quê? Isso é uma coisa legal de lembrar. Se é nervo pudendo, não é um nervo esplânico, é um nervo somático. O que é o nervo somático? É a mesma dor que a gente sente na pele quando tem um briscão. Não é uma dor de cólica, é uma dor diferente. Ou seja, toda essa parte que é inervado pelo pudendo é uma dor que é somática, tá? Não é uma dor esplânica. Isso tem muita diferença quando a gente vai ver útero, tá? Vamos lá. Aqui eu vou começar já a parte vagina, que é bem importante também. Vamos lá, então. Compreende o monte do pubis, ou monte de Vênus, também pode ser chamado, que é essa parte mais gordurosa, que é um panículo adiposo em cima. A gente vai ter o lábio maior, que é essa parte que ele é derivado de um tecido que tem queratinado, no caso, né? E a gente vai ter os lábios menores, tá? Os lábios menores, ele tem uma face que a gente chama de superior e inferior, a gente chama de lateral e medial. O Dr. Tabucchi chamava de lateral e medial.
Dr. Sigurd, eu não sei que eu não vi a aula dele, mas acredito que ele chame de lateral e medial, que é mais clássico, tá? Bom, o lateral ele vai formar o prepúcio do clitóris, aqui, ó, essa parte de cima, e o inferior ou medial vai formar o freno do clitóris, que funciona a mesma coisa com o homem do pênis, basicamente, tá? E essa parte menor aqui vai fazer parte do lábio menor e do ósseo vaginal, beleza? Daqui tá a fossa do vestíbulo. E aqui a abertura das glândulas de Bartolini, isso aqui também é muito legal de lembrar, tá? E aqui estaria o ímen, tá? Mulheres que não podem ou não ter o ímen já perfurado de nascença, tá? O que é legal de lembrar também aqui é que aqui é o ósseo uretral externo, que ele fica um pouco abaixo do clítoris, e a inervação é basicamente feita pelo nervo inguinal na parte superior aqui e nervo pudendo em toda essa parte inferior e lateral, beleza? Drenagem venosa, como eu disse, vai seguir as homônimas para a veia pudenda interna e tudo que teria um ramo de artéria femoral, como a labial anterior, vai para a veia safena magna, certo? Bom, aqui eu vou falar um pouco do clítoris das raízes dele. Legal lembrar também que o clítoris, ao contrário do homem, o homem tem uma capacidade funcional do pênis, que é o ato de urinar, e a mulher não tem isso pelo clítoris, ou seja, o clítoris é um órgão esse só para ato sexual, ou seja, ele é um órgão exclusivamente sexual, tá? E ele vai ter um corpo, como o pênis vai ter um ligamento suspensor, e ele vai ter como é que eu posso falar? Uma segmentação para baixo, ou seja, ele não é só essa parte de cima, ele também vai mais para baixo, tá? Um pouquinho atrás aqui do bulbo do vestíbulo, que a gente também tem o bulbo do vestíbulo, que o bulbo do vestíbulo também vai ser um órgão erétil, ele também vai se inchar na relação e ele não é um órgão tão reconhecido, mas ele também existe, está aqui, tá? Ele fica bem ao lado dos lábios, beleza? E que, como eu disse, a gente já tem as glândulas vestibulares de Bartolin. Mas eu ainda ressalto que a parte mais importante desse slide é o clítoris, que a gente tem essa parte dele aqui, que ele teria a glande e o corpo um pouco mais para trás. E também, como eu disse, no órgão masculino, ele também vai ter um ligamento suspensor, beleza? E aqui dá para ver toda a vascularização e inervação do nervo pudendo, vindo para cá, dando nervo retal inferior e etc. Além da artéria pudenda interna, que vai fazer e vascularizar toda essa parte do pênis. Bom, aqui a gente vai ter a vagina, que ela fica entre a bexiga e o reto, basicamente, nessa parte de escavação. E dentro dela a gente vai ter várias estruturas importantes, tá? É o lugar onde o pênis fica na cópula. Isso não é uma coisa que ele costuma cobrar em prova. O que ele mais costuma cobrar em prova de vagina é o fórnice posterior e fórnice anterior. Isso é realmente importante. Por quê? Porque no fórnice posterior... Deixa eu ver se eu acho uma imagem melhor aqui para mostrar para vocês. Não vai ter. Mas assim, o fórnice posterior ele dá direto no fundo de saco. Ou seja, se ele dá diretamente no fundo de saco, você pode drenar o fundo de saco de Douglas pelo fórnice posterior, por isso ela é a parte mais importante. Na prova, teria citado bem aqui atrás, tá? Aqui, vou aproveitar, dá para ver o colo uterino, beleza? Lembrar que a vascularização da arterial da vagina é das artérias vaginais, que são ramos da ilíaca interna, tá? Mas pode ter alguma anastomose com ramos da pudenda interna por fora. É bem comum. E a inervação dela é feita pelo plexo útero-vaginal, mais inferiormente pelo nervo pudendo. Lembrar que a vagina ainda tem inervação somática, diferente do útero. Beleza? Bom, vamos falar um pouquinho de útero agora, que é um órgão bem importante para a mulher e um pouco das relações dele, tá? O que é importante lembrar? Entre o útero e o reto, a gente vai ter escavação reto-uterina ou fundo de saco de Douglas, e anteriormente a gente vai ter o fundo, basicamente, vésico-uterino. Escavação vésico-uterina, que é entre a vagina, e no caso aqui o útero, e a própria bexiga, tá? O órgão urinário, beleza? Bom, o útero ele é dividido em corpo e colo, principalmente. O corpo, vamos colocar os dois terços superiores e o colo, que é o terço inferior. Também, se você for pegar por dentro, a gente tem o fundo do útero, que é essa parte mais só que por dentro. E também temos o istmo do útero, que é a parte cervical que dá aquela... ela fica um pouco mais fina, por isso que é um istmo, tá?
Bom lembrar que a parte da vagina vai desembocar no colo do útero. E o útero, ele é um órgão que ele tem serose, ou seja, ele é peritonizado, tá, gente? O útero é um órgão peritonizado, ao contrário da vagina, que é um órgão não peritonizado, beleza? E aqui a gente vai ter uns meios de fixação dele. Quais são os principais? Como todo o órgão na cavidade, vai ter um peritônio aqui, que vai fazer uma parte do perimétrio. Essa parte muscular que a gente vê é mesométrio e a parte funcional do órgão é o endométrio, beleza? Esse que descama de acordo com a fase folicular na mulher, beleza? A gente vai ter o ligamento largo do útero, que ele vai formar basicamente toda essa parte aqui, tá? São pregas de peritônio, basicamente, o ligamento largo do útero. E o ligamento largo do útero, ele tem três componentes, basicamente. O mesométrio, seria essa parte aqui perto do útero. Gente, por favor, não falem mesoútero, tá? Tudo que se referir anatomicamente ao útero é chamado de métrio, como endométrio, paramétrio, tudo, tá? Perimétrio e miométrio também. Tudo é métrio, ou seja, se a gente tem um meso perto do útero, é o mesométrio. Se a gente tem um meso perto da trompa, é mesosalpinge, ou seja, essa parte aqui. E se a gente tem um meso perto do ovário, é o mesovário, ou seja, essa parte aqui. Esses três mesos formam o ligamento largo do útero, tá? Uma outra função muito importante de acomodação dele é o ligamento redondo do útero, que ele vai passar pelo canal inguinal e vai se fixar nos lábios maiores da vagina. E ele também é bem importante para fazer a fixação no útero gravídico, tá? Por isso que é bem comum a mulher ter dor labial na vagina, pensa que é alguma coisa muito importante, mas na verdade não é. É só o bebê tracionando o útero e essa tração vai para os lábios da vagina pelo ligamento redondo. Tranquilo? Ele não é geralmente um ligamento avascular, tá? Isso é legal de lembrar. E não tem muita função. E outra coisa que é legal de lembrar dele também é que ele é bom de vista anteriormente. Ou seja, nessa vez que a gente está aqui, da parede abdominal anterolateral, ele é bem visível. Se você vê ele posteriormente, você não vê, tá? Isso é uma coisa bem importante de ver em cirurgia, que se você está na parte posterior com o vídeo aqui do lado, você só vai ver trompa, você não vai ver ligamento redondo, tá? Só se você rebater o útero, aí você vê, tranquilo? Bom, aqui tem mais uma imagem que eu acho muito importante, eu acho que também vale muito a pena ressaltar. Uma parte até dos ligamentos do ovário, tá? Bom, aqui como eu disse, a gente vai ter a mesosalpinge, o mesovário perto do ovário e o mesométrio perto do útero, obviamente, tá? Aqui a gente também tem um outro ligamento que ele não é muito comentado, digamos, ele não tem, mas ele é bem de utilidade para fazer fixação do útero também, que é o ligamento reto uterino, né, ou sacro uterino, útero sacral, que ele vai do útero até o sacro, e ele não vai reto para cá, porque obviamente aqui a gente tem o reto, o órgão reto, né, no caso, tá? Que de reto não tem nada, como você já viu na anatomia, né? Bom, aqui falando um pouco mais de ovário, o que é importante saber? Ovário e trompa, no caso. O ovário, ele não é um órgão peritonizado, tá? Isso é muito legal de lembrar, porque, pensa, se ele tivesse peritônio, ele não conseguiria expulsar os óvulos, tá? Ovócito secundário, no caso, mas como não sou monitor disso, não preciso saber detalhe. Mas, vamos lá, ele vai liberar o ovócito, então ele não pode ter peritônio, tá? E os ligamentos principais dele, quais são? O mesovário, principalmente. A gente vai ter o ligamento suspensor do ovário, com os vasos gonadais aqui, e a gente vai ter o ligamento próprio do ovário ou o ligamento útero-ovário que vai ligar o útero ao ovário. Gente, na prova prática, se você vê o ovário, uma coisa bem ligada a ele indo ao útero, não é trompa, tá? É ligamento próprio do ovário, porque a trompa em si não tem ligação com o ovário. O ovário vai expelir o ovócito secundário e o ovócito secundário vai ser pinçado pelas fímbrias que vai levar ao infundíbulo, que depois leva a ampola, que é a ampola onde ocorre a fecundação, depois vai levar ao istmo, e o istmo vai passar para a parte intramural da trompa uterina, tá? Isso é legal lembrar, e a trompa, embriologicamente falando, faz parte do útero, tá? Acho que de útero é mais isso, não tem muito mais coisa a falar. E é bem importante vocês saberem isso, tá, gente? De gênito feminino, eu acho que a coisa mais importante é fazer essa relação. Bom, agora eu vou falar de uma outra relação que é super cobrada, que é a relação vascular com genital, urinário principalmente, tá? Por que é tão importante saber? Porque
Essa estrutura aqui, o ureter, ele é muito lesado iatrogenicamente pelo cirurgião, tá? Cirurgiões que não têm habilidade, eles vão lá e eles não conseguem visualizar o ureter e quando vão cortar exatamente aqui para fazer retirada do útero, acabam lesando o ureter. Isso é uma lesão bem ruim, tá? É bem difícil de estruturar isso depois, é uma coisa chata para o paciente e é lesado iatrogenicamente, tá? Vamos lá. Gente, isso aqui é uma coisa muito importante de saber também, tá? Deixa eu ver se tem uma imagem melhor. Opa, vou voltar. Se tem uma imagem melhor aqui. Mas é legal saber essa ideia do ureter aqui, tá? O ureter, geralmente, ele vai fazer essa dobrinha nos vasos. Ou seja, com isso aqui, ele fica muito perto, como eu disse, pode ser lesado iatrogenicamente, beleza? E é bem importante saber. E também tudo isso é anastomosa, tá? Os vasos vaginais com os vasos uterinos, isso tudo faz uma grande anastomose de vasos. Não tem a ver muito com lesão de vaso e esse vaso supre, mas é meio que tudo interligado, tá? Porque geralmente não há muita trombose nisso aqui. E também é legal lembrar que essa artéria uterina ela é super espiralada, porque quando o útero está gravídico ele necessita de muita vascularização e isso se aumenta e se espiraliza ainda mais, tá? Aqui a gente consegue ver muito bem esse cruzamento aqui do ureter com os vasos uterinos, tá? Esse cruzamento aqui é muito importante, pode ser cobrado em prova prática de vocês, beleza? Aqui também é legal falar das artérias gonadais, principalmente pela veia ovárica, veia gonadal esquerda, que ela vai para a veia renal esquerda, e a veia renal, a veia gonadal direita, geralmente vai direto para veia cava inferior abdominal, beleza? Bom, gente, vou falar um pouco de diafragma pélvico. O que é importante saber de diafragma pélvico? Primeiro, a gente tem alguns músculos dele, principalmente esses daqui que são derivados da infunção, basicamente. Quando uma mulher tem. Geralmente, mulher ocorre isso, que a partir de 50, 60 anos, começa a correr perca urinária, e isso geralmente é derivado desses músculos, tá? Não dos esfíncteres. Bom, aqui a gente vai ter uma série deles que são importantes para a prova de vocês, tá? Principalmente o pubococcígeo, aqui, esse aqui. O iliococcígeo, que vai para o ilho. O isquiococcígeo, ou também chamado só de coccígeo, tanto faz. E aqui o músculo piriforme. Gente, isso aqui vai fazer o diafragma pélvico. Por favor, decorem um pouco essa imagem, que tem uma pelve de plástico ali embaixo, que com certeza pode cair na prova de vocês e é bem importante, tá? Legal lembrar que o sacro também faz parte disso. Gente, tem mais uma coisa que eu queria falar pra vocês. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar aqui. Essa imagem é melhor. Tem um procedimento chamado episiotomia. Sigo vou de cobrando na nossa prova de monitoria, eu acho importante vocês saberem. A episiotomia é quando a mulher vai ter um parto normal e a cabeça da criança é maior do que a dilatação vaginal da mulher. Ou seja, o que tem que fazer? Tem que cortar. Aí o que é melhor? Você fazer um corte mediano ou um corte médio lateral? Pensando, é muito melhor você fazer um corte médio lateral do que um mediano. Se você fazer um mediano, você pode lesar o reto, os músculos esfíncteres retais. Ou seja, isso pode gerar uma incontinência fecal na mulher, que é muito pior do que você fazer um médio lateral, que não vai lesar nada, que talvez alguns vasos ou nervos, mas muito menos do que se fosse lesar um esfíncter anal ou retal, beleza? Ou seja, isso é bem importante lembrar, tá? Gente, é mais ou menos isso. Espero que tenham gostado da aulinha. Qualquer dúvida, estou aí, tá? E relembrando fortemente de vocês, lembrem essa história do ureter, tá? Que os vasos passam por cima do ureter, que o ureter vai fazer aqui, e eles vão cruzar de lateral para medial para o útero, tá? Gente, lembrem muito disso. Se for setado, vai ser um dos dois na prova de vocês, tá? Isso é super importante, beleza? Lembrar sempre, vaso e ureter embaixo, beleza? Tchau, tchau, gente. Espero que estudem bem. Qualquer dúvida, estou à disposição de todos, tá? Todo mundo tem meu número.